Jesus Cristo nos deu tudo ao nos dar a salvação. Como eu gosto de dizer obrigada porque você veio hoje, porque a sua fé fortalece a minha. Vira para a pessoa do teu lado e fala obrigada porque você veio hoje. Pergunta aí como é que tá o dia dela. Vou te dar um tempinho para isso, se você tiver alguém do seu lado. Sabe, gente, o culto aqui, a reunião da igreja, ela não é uma experiência individual. É algo que deve ser feito de forma coletiva. É claro que cada um de nós tem o nosso relacionamento pessoal com Deus, coisas que Ele fala ao nosso coração, momentos que nós estamos, até fora aqui da igreja e você tem um momento de adoração, de conversa com Deus, que no seu dia a dia Ele te mostra coisas e nós podemos sentir a presença dEle de formas simples que são parte do nosso dia a dia. Às vezes é uma música que você escutou, é alguém que você viu na rua, ou é a natureza que você viu e de repente te trouxe algo sobre Deus. Mas quando nós estamos como igreja reunidos, isso não significa só eu ou só você. É algo coletivo. E eu quero muito incentivar você a sempre perceber as pessoas que estão do seu lado. A sempre perceber no momento de adoração, no momento de culto, no momento que você chega aqui, como um soma com o outro. Como a adoração da pessoa que está do seu lado soma com a sua. Isso é a igreja. A perceber se talvez naquele dia alguém precisa ser encorajado. Então, se você puder, nunca entre aqui de forma desatenta. E o dia que você estiver precisando ser fortalecido, que você chegar aqui e falar assim, hoje eu não consigo olhar para ninguém. Eu preciso que Deus olhe para mim e faça alguma coisa na minha vida. Não passe daqui sem você falar com alguém. Olha, ora comigo hoje. Olha, eu vim aqui hoje no culto porque eu estou buscando algo especial. Eu preciso de um fortalecimento da minha fé. Não viva o evangelho sozinho. Porque foi criado para ser uma experiência em conjunto. Em unidade. Amém? Que Deus nos dê essa graça cada vez mais. Um dos avisos que nós tivemos hoje foi sobre a casa de oração do Grace, que vai ser um momento de oração das mulheres da igreja aqui na igreja. Um tempo que a gente vai se reunir só para orar. Eu me lembro quando eu me mudei para São Paulo. Eu morei lá por 3 anos e eu cheguei lá tentando entender o que Deus iria fazer, o que Ele tinha para a minha vida. E na época, o culto era num lugar lá de São Paulo e a casa de oração era no outro. E toda semana eu estava lá na casa de oração, porque desde o dia 1 foi naquele lugar que Deus me trouxe respostas. Enquanto pessoas oravam e adoravam ali, às vezes eu estava no meu canto, sentada, orando. E o Espírito Santo falava comigo. Eu tinha tempo de ouvir a voz dele. Eu tinha tempo de levar questões ao Senhor e de me unir com pessoas em oração. Então eu quero encorajar a mulherada dessa igreja que na sexta-feira nós estaremos aqui. E eu tenho certeza que vai ser um tempo de conversas com o Senhor, mas também de respostas.
de respostas na presença dele, um tempo de adoração. Então venha para cá. Nessa sexta é das mulheres a casa de oração, mas nas próximas todos podem também participar, tá bom? O tema da minha mensagem hoje é quando a ordem importa. E a gente costuma muito ouvir, né, que a ordem dos fatores não altera o resultado. Às vezes a gente fala isso, né? A ordem dos fatores não altera o resultado. Porém, uma vez eu fui tentar fazer uma receita com essa mentalidade, que a ordem dos fatores não altera o resultado, né, de um bolo. E aí tinha aquela coisa, primeiro você mistura os molhados, depois os secos, dependendo da receita, isso faz toda a diferença. E o momento que você adiciona cada coisa, né? Também é interessante que o fermento, se você não colocar ele enquanto você está fazendo, depois não adianta, né, jogar em cima do bolo. Quer dizer, os ingredientes eles precisam entrar na receita na hora certa. Se eles forem esquecidos, isso vai causar uma disfuncionalidade da sua receita. Eu lembro que eu estava indo jantar na casa dos amigos e eu ia levar um bolo de cenoura. Eu acabei levando um bolo de cenoura batumado, né? Para quem conhece essa expressão, mas ele ficou desse tamanho e bem condensado, quase um pudim. E aí o meu amigo, para me consolar, falou assim, e eu levei mesmo assim, né? E o meu vale a intenção, meu amigo falou assim, não, eu amo, sabe que eu gosto de bolo assim? Eu falei, que bom, único. Único. Mas em alguns momentos a ordem faz diferença, gente. Em alguns momentos a ordem, ela vai alterar, sim, o seu resultado. E o que eu tenho entendido e aprendido com o Senhor é que quando a ordem vem de Deus, foi Ele que estabeleceu, então ela altera, sim, o resultado. E na palavra, Deus deixa para nós algumas maneiras de se fazer as coisas. Deus também nos dá o exemplo através daquilo que Ele era, a forma como Ele se relacionava com o homem, a forma como Ele criou o mundo, o universo, tudo que há. E eu gosto desse princípio, que é o princípio da primeira menção, a gente fala, né? Que é você procurar quando algo foi dito pela primeira vez, quando algo na palavra apareceu pela primeira vez, no relacionamento do homem com Deus, ou naquilo que Deus estava fazendo. E para isso o livro de Gênesis é muito rico, né? Porque Gênesis fala sobre o início, é onde está a história da criação. Então hoje, enquanto eu falo sobre esse tema, eu quero trazer Gênesis, nós vamos ler do 1 ao 29. E a gente vai entender uma ordem de Deus para a nossa vida. Uma ordem estabelecida desde a criação. Eu vejo isso como algo muito funcional para as nossas vidas. E eu espero que você possa entender esses fatores e que eles abram os seus olhos para a sua maneira de viver e conduzir a sua vida. Vamos ver se as coisas estão no lugar, tá bom? Eu vou trazer 4 fatores aqui que a gente pode retirar da criação do homem em Gênesis e da mulher também. Vamos lá, Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem ou dominem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com as sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Então nós lemos aqui
Um momento em que Deus, ele cria o homem, né, que para nós serve como uma referência da criação. E a conversa que ele teve com o homem no momento da criação. Isso é muito interessante também, né? Uma missão específica foi escolhida. Coisas foram ditas e elas foram ditas em ordem. Coisas aconteceram e elas aconteceram também em ordem. Então, o ato da criação, ele traz para nós uma revelação do plano de Deus para o homem. O contrário da ordem é a desordem, né? E a desordem, nesse caso, é a inversão dos fatores que Deus estabeleceu. Então, todas as vezes que nós conseguimos captar aquilo que Deus estabeleceu e nós conseguimos aplicar na nossa vida, isso vai trazer uma ordem. Mas quando a gente bagunça, e às vezes a gente bagunça sem a intenção de bagunçar. É tipo eu fazendo uma receita, tanto faz. Acho que tanto faz, é só mexer tudo isso aqui que está na minha mão e vai dar certo. Mas talvez tenha algum detalhe que você esteja deixando passar aí. Então hoje eu vou trazer para vocês 4 fatores que eu retirei desse momento da criação, ok? O primeiro é a identidade. É muito forte isso. Porque a palavra diz que Deus, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Quero que você pare aí e contemple isso por um momento. Eu quero te lembrar que você foi criado por esse Deus Criador com zelo. Você foi criado por Ele com intencionalidade, não foi por acaso. O homem não foi criado por acaso, né? Por que estamos aqui? Porque Deus planejou a sua criação. E além de criatura, Ele nos fez filhos através de Jesus. Mas quando Deus criou o homem, Ele colocou no homem o DNA dele, chamado sopro de vida. Sabe, gente, a vida, ela importa e ela está fora das nossas mãos, porque ela foi criada por Deus. Ele nos deu, sim, autoridade, eu vou falar sobre isso. Mas, em primeiro lugar, você precisa saber que existe em você um DNA divino. Eu, nesse emaranhado de confusão que eu estou vivendo, eu, que às vezes me sinto tão pequeno ou incapaz, ou eu, que às vezes me sinto altivo e maior que Deus. Eu não sei em qual dos lugares você se encontra, mas eu quero que você saiba que a palavra diz que a primeira coisa que Deus nos deu foi identidade. Nos criou a sua imagem e semelhança. Isso é por causa do sopro de vida que Ele colocou em nós. Ele também nos deu algo lindo que nós temos, que é o poder de criar. Olha que forte isso. Assim como Deus criou, Ele nos deu esse DNA que Ele é criativo. E isso não é só coisa de quem você diz que é artista. O DNA criativo de Deus é para tudo que você faz. É para que você possa acordar e saber assim, uau, eu estou num mundo e hoje eu posso criar no lugar onde eu estou. Você pode criar através dos seus relacionamentos. Você cria conexão com as pessoas. Você pode criar através do seu servir. Hoje de manhã, Davi estava falando isso com o staff, né? A bênção de servir, o que isso cria, o que isso amplia em nós. Você pode criar através disso. Através dos seus pequenos atos, como um abraço. O que você cria num ambiente através de um abraço? O que você cria através da sua voz?
Existe o criar de fato, que é gerar vida, né? Aqueles que já tiveram a experiência de ser pais, mães, gerar outra vida. E aí a gente fala criação de uma criança, que é você conduzir e instruir essa criança durante o caminho da vida. Tudo isso é divino. Tudo isso fala sobre a identidade que Deus deu para o homem e para a mulher. Se hoje te falta vida, ou você está perdido com relação a quem você é, porque você está tentando só se amparar nos papéis que você desempenha na sociedade, seja com a sua carreira, seja dentro da sua casa, não são outras pessoas que dizem a tua identidade. E a tua identidade, ela foi gerada antes da sua capacidade ou o fato de você estar fazendo alguma coisa. Ela veio de quem Deus é. Ele nos criou e nós somos um reflexo do Criador. E quando a gente tem a visão, o entendimento disso, aí nós podemos criar também. Aí nós conseguimos ocupar espaços. Mas muitas vezes nós estamos cometendo um erro, que é, nós queremos fazer coisas para que elas definam nossa identidade. Né? Isso acontece às vezes quando alguém está numa transição, por exemplo, de carreira. Ou quando você conversa com pessoas que estão talvez se aposentando. Algo mudou na sua vida e você estava acostumado a ser definido por aquilo. Ou você tinha uma expectativa, por exemplo, até de ser pai e mãe, como eu falei aqui, por algum motivo isso não aconteceu na sua jornada. E aí você olha para a sua vida e você fala assim, não faz sentido quem que eu sou agora. Quem que eu sou agora? Talvez era um relacionamento que definia a sua identidade. Mas a palavra diz que antes de termos essas coisas, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Para um relacionamento com Ele. Sabe, então contemple isso. Amanhã, quando você acordar e for fazer todas as coisas que o seu título te chama a fazer, se lembre, eu fui criado por Deus para um relacionamento com Ele. Eu fui criado para Ele e eu volto para Ele. Esse é um lugar verdadeiro e seguro, é um lugar de fonte. É um lugar onde cada homem e mulher pode olhar nos olhos dele e receber aquilo que precisa. A força, o espírito de vida. E eu libero sobre a sua vida hoje o espírito de vida que Deus nos deu ao criar. Amém? E aí eu comecei a entender uma coisa. Eu comecei a entender que as pessoas que recebem essa identidade de Deus quando Ele criou o mundo, Ele também concedeu autoridade. Agora, esse é um ponto muito interessante. Porque muitas vezes nós queremos ir atrás de autoridade sem termos uma revelação da nossa identidade. E às vezes, ou sempre, isso traz confusão. É esse caminho contrário que eu falei. É quando você não sabe quem você é nele. Você quer que outras coisas que te dão autoridade digam quem você é. Eu não sei de onde você acredita ou você pensa que a sua autoridade vem. Tem várias formas no nosso dia a dia da gente conquistar a autoridade. Né? Talvez seja através do bom trabalho que você desempenha. E as pessoas reconhecem a autoridade em você, o que eu acho que é uma ótima forma de ter a autoridade reconhecida. Talvez seja porque você foi contratado para algo, ou você foi colocado para fazer algo. Por exemplo, se você está liderando algo ou servindo em algo, e aí você tem autoridade para isso. Mas eu quero te dizer que a autoridade de Deus, ela é dada por Ele.
ela não parte dos nossos princípios aqui. Ela foi concedida ao homem por causa do mundo que ele criou. Desde o dia 1, Deus quis que você tivesse autoridade espiritual. É por isso que no momento de adoração eu olhei para vocês e falei: vamos juntos declarar essa verdade, porque eu sei que quando Deus te criou e me criou, Ele nos deu autoridade. E às vezes ela pode estar adormecida. Ou você pode estar buscando ela numa prioridade errada. Precisamos saber quem somos em Deus para entender que Ele derramou sobre nós a autoridade. Muitas vezes a gente acha que a autoridade ela vem depois de assumirmos responsabilidade. Mas na palavra de Deus, primeiro Ele deu para o homem a autoridade e depois Ele deu responsabilidade. Isso é muito sério. Você já tentou fazer um serviço onde as pessoas não reconheciam a sua autoridade? É terrível. Sabe o que é você falar e não ter resposta daquilo que você está fazendo? Quem gosta? Ninguém. Vocês já viram um professor na sala de aula? Pode ser no filme ou pode ser a realidade. Professores, não chorem, vocês são uma bênção para nós. Mas imagina um professor numa sala cheia de crianças e nenhuma daquelas crianças respeita a autoridade dele. Não é um caos? É frustrante. É desesperador. E aí, você pensa que Deus, Ele te jogou no mundo sem autoridade. Não foi isso que Ele fez. Ele te criou, me criou. E Ele nos concedeu a autoridade. Para que a gente tivesse meios de viver, expressando a glória de Deus, de viver em paz aonde estamos. Então, para isso, primeiro você precisa entender quem você é nele. E depois entender que Deus não dá responsabilidade para quem Ele antes não deu autoridade. E aí, agora você vai chegar mandando em tudo e em todos? Não. Mas você precisa saber que Deus colocou isso em você para que você exerça as obras da luz nessa terra. Ok? Então, a toda pessoa que Deus dá autoridade, Ele depois disso dá responsabilidade. Quando Deus criou o mundo, Ele falou: dominem sobre os peixes, sobre as aves. Eu não li, isso fala sobre autoridade. Domine sobre o ambiente que você está. Esse domine, gente, é uma autoridade que vinha de Deus. Ela não é autônoma, ela é delegada por Deus. É muito ruim a gente fazer coisas que Deus não nos delegou para fazer. Mas creia que Deus te delegou para a vida. Sabia? Deus te delegou a viver. Olha que interessante. Se você está se sentindo abalado nessa vida, eu quero te dizer, Deus te deu autoridade para viver. Para viver neste tempo. Com essas pessoas que você convive. Nas situações que você está enfrentando. Se sinta fortalecido hoje, em nome de Jesus. Talvez você está enfrentando uma responsabilidade que Deus te deu. Amanhã você vai acordar e vai ter uma responsabilidade sobre as tuas mãos. Hoje você está aí pensando na responsabilidade que você tem. E eu quero te dizer que o Senhor é aquele que nos dá autoridade para viver as responsabilidades. E Ele fez isso antes. Ele é um Deus que se antecipa. Ele é um Deus que se antecipa e não nos deixa na mão. Amém? Se você está se sentindo desamparado, hoje você pode olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu preciso da sua intervenção na minha vida. Coloque em lugar a minha ordem. Será que eu estou me esquecendo de quem eu sou em Ti? E será que eu estou com medo dessa responsabilidade que está diante de mim? Porque eu não entendi a autoridade que o Senhor me deu? Se ela for para você, existe uma autoridade espiritual que vai te acompanhar. Amém?
Se algo está fora de ordem, o Espírito Santo pode te mostrar. Se você tem vivido coisas que não são para você também, ele pode te ajudar a discernir. Mas nós precisamos colocar isso em xeque. Nós precisamos ir ao Senhor e entender isso. E aí o próximo passo é a responsabilidade. Agora é a hora da missão. O Senhor, ele deu autoridade, depois ele falou para o homem: cultivem, gerem, frutifiquem. E eu entendi essa verdade, que a quem Deus dá a responsabilidade, ele de antemão abençoa. Sabe por quê? O texto fala assim, vou voltar lá com vocês. Ele diz assim, Gênesis 1:28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem. Quando Deus foi abençoar o homem desde a criação, ele deu para o homem trabalho. Aí tem gente que pensa que o trabalho é a maldição do homem, né? Porque o homem, quando saiu do jardim, foi levado a cultivar a terra, arar a terra. Só que antes de ser penoso, por causa do pecado, a responsabilidade, ela veio para nós como bênção. Por quê? Porque ela também traz sentido para aquilo que estamos fazendo. Ela traz sentido. Deus te deu responsabilidade sobre a sua vida. Talvez hoje de outras pessoas ao seu redor. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela me falou assim: eu não quero ser responsável por ninguém. Se um dia eu tiver filhos, eu vou criar eles até uma certa idade, que era bem precoce, e aí eu vou mandar todo mundo para fora de casa. Como se fosse assim, 14 anos, todo mundo para fora. Porque eu não quero ser responsável por ninguém. E eu fiquei pensando sobre esse pensamento, porque o Senhor nos deu responsabilidade. Tem duas. Tem a autorresponsabilidade, que é a sua responsabilidade sobre a sua vida, através da autoridade que Deus te deu. Mas também tem a nossa responsabilidade um para com os outros. Existe uma diferença muito importante de controle para responsabilidade também. Porque até o nosso Deus nos dá escolha. Então Deus não quer te amedrontar. Mas Ele te dá responsabilidade que vem já abençoada. Antes de Deus colocar algo nas suas mãos, Ele te abençoa para aquilo. O que você tem nas tuas mãos hoje? Eu declaro que você é abençoado para viver aquilo que você precisa fazer, para fazer aquilo e para viver aquilo que hoje está sobre as suas mãos. Sabe, é interessante no Éden que na história da criação, quando Eva, ela come da árvore do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus vai falar com Adão, que era o seu esposo. Adão fala assim: Deus, essa mulher que tu me deste cometeu um erro. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava se esquivando da responsabilidade. Às vezes você fica: por que Deus foi falar com Adão? O que tem a ver? Nós temos na vida um certo nível de responsabilidade uns para com os outros. Eu falei isso no início do culto. A caminhada é individual? É individual. Mas duas pessoas que se propõem a casar e formar uma família, elas estão assumindo responsabilidade. É cuidado, é zelo. Então, que o Senhor renove a sua mente e saiba que você é abençoado para ter cuidado e zelo para aqueles que estão próximos da tua vida. Ok? Sem exercer um controle, mas sabendo que nós devemos nos importar com a responsabilidade que está debaixo das nossas mãos. Talvez você tenha um dom que o Senhor te deu.
E esse dom, ele vem acompanhado de uma responsabilidade. Qual é? De multiplicar. De colocar à disposição dos outros. Mas aquilo que o Senhor te chamou para fazer, Ele já te abençoou para fazer. Sabe, o quarto ponto depois da responsabilidade é justamente esse, é a provisão. Onde há uma missão de Deus, há provisão. Qual é a missão que hoje está debaixo das suas mãos? A gente precisa entender qual é aquilo que está sobre a nossa responsabilidade. O que é o que está sobre a nossa responsabilidade e qual provisão Deus já liberou para ela. Ali era que o homem cultivasse a terra, né? Era muito primária a responsabilidade do homem. Era com relação um ao outro, né? Eva e Adão. E era com relação ao cuidado dos animais e da natureza, ok? Era primária essa responsabilidade. Nós evoluímos, mudamos. Hoje as nossas responsabilidades, elas são diferentes um pouco, apesar dessa responsabilidade ainda ser uma primária que nós vamos carregar até o fim dos tempos, tá? A responsabilidade um pelo outro e a responsabilidade pelo nosso ecossistema, ela existe. Ela está sobre nós. Mas Deus também deu provisão. Deus falou, vocês vão comer disso, disso e disso. Tá vendo como Ele preparou tudo? Eu quero te dizer que Deus já preparou uma provisão para a missão que Ele te entregou. Mas primeiro você precisa entender quem você é nele. A identidade que Ele te deu. Você precisa entender a autoridade que Ele te deu para que você viva. Depois disso, qual é a responsabilidade que está diante dos seus olhos? É a sua casa, são seus relacionamentos, é um projeto, é a igreja, os irmãos. Qual é a tua responsabilidade? O que é aquilo que você pode contribuir hoje? E aí eu declaro que a provisão de Deus, ela acompanha aquilo que é a nossa missão. Existe esse cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes você pode falar, nossa, mas eu estou passando um momento de adversidade. Momentos de adversidade são parte da nossa jornada. Mas qual é a provisão que Deus está liberando para esse momento específico? Às vezes você está pensando que é uma coisa e Deus está liberando sobre a sua vida para essa missão outra coisa, que vai ser essencial. Podem ser pessoas ao seu redor, pode ser uma oportunidade, pode ser uma conexão que vai liberar outras coisas. Mas se Deus colocou missão no coração do homem, Ele tem provisão. Amém? Ele tem provisão para cada um de nós. E a bênção dele, a bênção divina, foi liberada. Eu até coloquei aqui sobre a palavra abençoar, né? Em Gênesis 1:28. Que é vida, favor, propósito, autoridade. A bênção de Deus, gente, ela é mais que uma palavra. Ela é Deus repartindo o poder criativo e a direção divina para nós. Quando Deus abençoou o homem lá na fundação do mundo, Ele estava dizendo, você está abençoado e apto para criar. Você está abençoado para viver. Essa bênção, ela inclui capacitação divina, autoridade, multiplicação, propósito existencial. Quando nós quebramos essa ordem que Deus, Ele tem para nós, se a gente está buscando identidade no lugar errado, a nossa vida trava. Se nós estamos buscando autoridade, sem entender que a nossa fonte de autoridade é o Senhor e vem dEle, algo vai estar fora do lugar. Sabia que existem pessoas poderosíssimas na terra que têm falta de identidade? Sabia que tem como você se tornar, por exemplo, poderoso por causa de um trauma? Traumas são
impulsionadores. Inclusive é admirável, né? Uma pessoa do trauma conseguir gerar algo de tanta expressão. Tem muitas pessoas hoje que têm autoridade, que a autoridade delas foi construída por causa de um trauma. Responder a algo. Só que o que Deus tem para você vai além disso. Ele tem cura da tua identidade. Ele se importa com o teu coração e com quem você é. Nós não podemos construir na mesma base que todas as pessoas estão construindo. A gente precisa de um encontro com esse Deus que nos criou. Então, talvez você construiu autoridade, e isso é admirável. Mas hoje te falta a revelação da identidade. Ou talvez você está com responsabilidade nas suas mãos e você sente que você não tem autoridade para essa responsabilidade. Isso está gerando conflito no teu coração. Mas eu quero dizer que Deus tem para a sua vida essa autoridade que vem dele, que é o Pai de todas as coisas boas, como a palavra diz. Há uma bênção de provisão para o momento que você está vivendo, para a missão que Deus te confiou, seja ela emocional, seja ela física, sejam recursos, que ela flui segundo a ordem de Deus. E hoje é uma manhã para a gente ajustar a nossa ordem. Sabe, eu não quero destruir nada que você tenha construído. Mas se o Senhor precisa mexer na ordem da sua vida, deixa Ele mexer. Se tem algo que hoje você precisa olhar para Ele e entender que Ele tem sobre a sua jornada, que Ele traga. Porque eu creio que nesse lugar a nossa vida vai ser edificada de uma maneira funcional. Né? Lembra lá da figura do bolo. Como é que está o bolo aí da sua vida? Ai, Ale, o bolo tem cobertura, mas a massa não está muito legal. Ou o bolo tem massa, mas não tem cobertura. Faltou fermento, faltou ingrediente. Nessa ordem aí, alguma coisa eu estou deixando para trás. Mas Deus, gente, desde a criação do mundo, Ele liberou sobre nós essas coisas. Quando nós exercemos as coisas a partir dessa identidade de Deus, que é boa, você pode confiar que a autoridade te acompanha. E quando você tiver um desafio nas tuas mãos, eu não sei qual ele é, que foi o Senhor que colocou, pode ter certeza que Ele já liberou a autoridade sobre a sua vida. Hoje eu quero te encorajar. Queria que você ficasse em pé no teu lugar. Eu quero te encorajar com vida, favor, propósito e autoridade. Essa é uma manhã para nós nos alimentarmos daquilo que Deus tem. Não fui eu que inventei essa palavra. Esse é o registro que nós temos do próprio Deus. Do próprio Deus para nós. E na história nós sabemos que Deus nos criou, Ele criou a humanidade, Ele tem propósito para nós. Mas além disso, para que nós estivéssemos próximos, unidos dele, Ele trouxe Jesus à terra como homem. E se você olha a vida de Jesus, você vai ver que Jesus, Ele tinha identidade, Ele tinha autoridade. A palavra fala que às vezes Ele falava a mesma coisa que outras pessoas tinham falado várias vezes. Por exemplo, Ele lia
um texto da Escritura que os profetas já tinham falado várias vezes, mas quando ele falava era diferente porque ele tinha autoridade. Não é que ele gritava, não é isso. Enfim, tinha autoridade. Jesus, ele viveu responsabilidade. Ele falava assim: a minha comida não é fazer a minha vontade, mas é fazer a vontade do meu Pai. E ele falava: olha, não é esse pão físico aqui que a gente está precisando. Existe uma comida que vocês não conhecem. E aí ele tinha provisão para a missão dele. Né? Era um negócio doido. Jesus falava para o discípulo: ó, vai lá, na boca do peixe vai ter um dinheiro. Não sei aonde, vai ter um jumentinho. Pessoas, Jesus levantou. Todos seguiram a Jesus? Todos seguiram a Jesus? Não. Mas a provisão que Deus tinha para o ministério dele, o seguiu. Amém? Amém? Jesus, até na crucificação, alguns dos seus discípulos não aguentaram a pressão do momento da crucificação. O abandonaram. Mas ainda havia a provisão de Deus. Até naquele momento. Deus levantou outros para sustentá-lo no caminho da via dolorosa. Para ficarem diante da cruz. A tua responsabilidade é uma bênção de Deus. Eu quero declarar agora que todo peso, toda condenação, todo nível de desânimo, seja agora levantado pela doce presença do Espírito Santo nesse lugar. O Espírito de Jesus está aqui, aquele que foi entregue por nós, nos revelando o que é viver em autoridade espiritual. Pai, eu quero declarar hoje, levanta suas mãos para Ele em posição de receber. Senhor, eu declaro hoje sobre esse ambiente, onde cada um está, o Senhor está. E eu declaro hoje, Jesus, que a nossa ordem seja reestabelecida. Senhor, revela identidade aos seus filhos, aqueles que estão batalhando com isso. Que eles possam ver o Senhor soprando sobre eles vida. Eles são a imagem desse Deus. E é para esse lugar que nós vamos caminhando a cada dia, sermos mais parecidos com Ele. Eu declaro hoje aqui, Deus, Senhor, a autoridade espiritual sendo renovada. O Senhor, como diz a tua palavra em Salmo 23, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Cada filho do teu rebanho hoje é ungido pelo Senhor. O cálice deles de vida transborda. Em nome de Jesus, eu oro que eles possam ver esse transbordar na hora de soluções, na hora que eles precisam de respostas, na hora que eles estão lidando com situações difíceis, que eles vejam o transbordar do Senhor sobre eles, em nome de Jesus. Senhor, e eu declaro, Pai, fortalecimento para que nós possamos abraçar a responsabilidade que está diante de nós. Senhor, que responsabilidade seja sinônimo de bênção na nossa vida. Que nós possamos saber que para aquilo que fomos chamados, o Senhor nos abençoou. Em nome de Jesus, confiamos nessa verdade. Cancelamos a mentira que um dia foi estabelecida sobre nós. Se alguém aqui, Deus, ouviu na sua jornada alguma palavra que tem trago desânimo, que tem trazido, Deus, desânimo, eu repreendo agora em nome de Jesus.
Senhor, se o coração de alguém aqui foi flechado com palavras contrárias, Deus, com palavras que não constroem. Senhor, se o coração foi flechado, assim como quando Pedro tentou fazer com que Jesus desistisse da obra da cruz, nós repreendemos essas vozes e nós dizemos que nós estamos arraigados em Jesus. E eu oro que a tua paz seja transbordante em cada coração aqui, em nome de Jesus. Vamos adorar a Ele. Deixa que Ele passeie aqui. Existem algumas pessoas aqui que precisam ser encorajadas hoje. Nós já estamos prestes a encerrar o nosso culto, mas eu quero te dar essa oportunidade. Talvez você precise ser encorajado por esse Deus Criador que te viu antes da fundação do mundo. E por esse Espírito de autoridade de Cristo que caminhava sobre a terra. Então, se hoje você quer receber essa oração de encorajamento na sua jornada, eu quero te convidar a vir aqui. Nós vamos orar juntos especificamente por isso. Amém? Então você pode vir. Já quero que a nossa equipe de profético esteja posicionada também. Pode vir, pode vir. Podem vir, pode vir. Bem rapidinho. Vamos juntar aqui desse lado, ficar todo mundo junto. Amém. Aleluia. Amém. Vou pedir para os pastores cercarem aqui essas pessoas. Vocês podem fazer um círculo assim, aqui no meio com as mãos. Isso pode virar. Isso assim. Cerquem eles em nome de Jesus. Enquanto nós liberamos isso, eu queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está. O Senhor está fortalecendo o espírito hoje de pessoas. Se você sente que você precisa estar aqui, corre que ainda dá tempo. Em nome de Jesus. Eu quero te fazer um convite também. Se você quer entregar a sua vida para Jesus ou se reconciliar com Ele, nós queremos orar com você. Se você quer entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com Ele, levanta a sua mão aí onde você está. E alguém do nosso time vai até onde você está orar com você. Que o Senhor te abençoe e abençoe a sua vida em nome de Jesus. Ao final do culto, a equipe do profético vai estar aqui na frente.
liberando palavras. Amém? Que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.